Muito bem, meus irmãos, nós vamos então retomar a nossa caminhada pelas páginas da Bíblia, seguindo a estrutura da Confissão de Fé de Westminster. Vocês sabem que a Confissão de Fé tem 33 capítulos, ok? Nós chegamos hoje ao capítulo 31. Então, estamos terminando o estudo bíblico com base nessa estrutura. No capítulo 30, nós aprendemos a respeito das censuras eclesiásticas, não é? A respeito da disciplina eclesiástica. Agora, o capítulo 31 trata desse tópico aí, ó, dos sínodos e concílios. Então, hoje, nós vamos estudar a respeito dos sínodos e concílios. Vamos ver, então, como foi que os nossos irmãos do passado formularam o ensino bíblico a respeito desse assunto, dos sínodos e concílios. Então, vamos ler o primeiro parágrafo, eu leio e você acompanha aí silenciosamente. Para melhor governo e maior edificação da igreja, deverá haver as assembleias comumente chamadas sínodos ou concílios, em virtude do seu cargo e do poder que Cristo lhes deu para edificação e não para destruição, pertence aos pastores e outros presbíteros das igrejas particulares criar tais assembleias e reunir-se nelas quantas vezes julgarem útil para o bem da igreja. Então, esse parágrafo tem o entendimento que para governar a igreja, para edificar a igreja, o Senhor constituiu concílios ou sínodos. Então, a vontade do Senhor é que a sua igreja seja governada por concílios ou sínodos. Isso é importante. A nossa igreja, a igreja presbiteriana, ela é uma igreja conciliar. Ela é governada por concílios. Ou sínodos é também um termo intercambiável. O que é um concílio? O que é um concílio? O que é um sínodo? Alguém se arrisca? Bom, a Késia disse para você que está em casa, você não ouviu, mas a Késia falou aqui. A Késia disse aqui que sínodo... a Késia falou e a Eliane concordou. Sínodo é o quê? Késia, uma assembleia reunida para discutir assuntos teológicos, questões teológicas. É uma definição. Alguém mais se arrisca? O presbítero Abel acrescentou à definição da Késia também questões administrativas, não é? Opa, a Késia já até achou uma base bíblica para governo conciliar, não é? Ela está lembrando aqui, lá em Atos capítulo 15, nós temos o registro lá de uma reunião de um concílio, o concílio de Jerusalém. Olha, é talvez uma boa porta de entrada para a gente definir com precisão
o que é um sínodo, o que é um concílio, tudo isso que dissemos aqui está correto, mas talvez uma boa porta de entrada seria a porta da etimologia, não é? Veja bem, sínodo é um termo que vem do grego e sínodo é um termo composto por duas outras palavras. O prefixo sin quer dizer junto com. Sinfonia é o conjunto de sons, não é? Fonos e sim. Sincronia. Cronos, tempo. Sincronia é ao mesmo tempo, não é? Sinergia. Né? Ergon, trabalho. Sinergia, trabalhar conjuntamente, né? Há uma sinergia. Então, sim, junto com. E rodos, caminho, estrada, trilhar o mesmo caminho juntos. Talvez essa fosse a ideia de sínodo. Então, o termo enfatiza aí comunhão, um conjunto, corresponsabilidade. A ideia é caminhar juntos no discernimento da vontade de Deus para a igreja. Então, o sínodo é uma assembleia, é um colegiado de líderes, não é? Então, a igreja do Senhor, o desejo dele é que ela tenha uma liderança colegiada. É uma assembleia de líderes, ok? Concílio, a origem é latina, não é? E não grega, mas a ideia é a mesma, não é? São dois termos que juntos dá a ideia aí de chamada conjunta. Concílio é uma convocação de uma assembleia, e a Kézia lembrou bem, normalmente convocada para tratar de assuntos teológicos, não é? Então, a gente estuda na história da igreja várias reuniões de concílios, né? O concílio de Niceia, não é? Você já ouviu falar no concílio de Niceia, convocada por Constantino, esse concílio, o imperador, no ano 325. Surgiu um problema lá na igreja, um presbítero chamado Arius, lá no Egito, se esforçando para entender a relação de Jesus, o filho, com o seu pai, propôs uma tese de que, com base em Colossenses, dizendo que ele é o primogênito de toda a criação, propôs a tese de que o Filho eterno de Deus, ele foi criado em algum momento na eternidade. Então, houve um tempo quando ele não existia, não é? Então, ele foi criado. Antes de criar todas as coisas, Deus criou o seu Filho. Por isso é que Paulo diz lá em Colossenses que ele é o primogênito de toda a criação. E isso deu um problema muito sério, porque o pessoal percebeu que esse ensino de Ário estava colocando em xeque a divindade de Jesus. Se Cristo foi criado em algum momento, houve um tempo quando ele não existiu. Se houve um tempo quando ele não existiu, ele não é eterno. Se ele não é eterno, ele não é Deus. Então, não é bem isso que a Bíblia ensina. E isso dividiu a igreja na época. Então, o imperador Constantino convocou concílio, não é? Convocou a liderança da igreja para discutir o assunto. E lá no concílio de Niceia, a igreja condenou o ensino de Ário, o arianismo. Disse, não, Jesus é da mesma natureza do Pai. Ele
ele foi gerado eternamente, mas não criado. Ele procede do Pai, mas é uma procedência eterna, não é? Nunca houve um tempo quando Deus não tivesse um filho gerado e não criado, não é? Ele procede, mas ele sempre existiu. E que Paulo está dizendo em Colossenses não significa ele ser o primogênio de toda a criação, significa que ele tem a primazia sobre todas as coisas, não é? Então, é só para você entender o que é um concílio, ok? Muito bem. Então, está o texto ali, que foi mencionado ainda há pouco, que nos mostra que esse jeito de decidir as questões da igreja é um jeito que vem desde os dias dos apóstolos. Aí em Atos 15, nós temos uma questão controversa que foi necessário a reunião de um concílio para resolver. Eu falei ainda há pouco de Niceia, né? Que foi uma questão controversa que precisou a reunião do concílio de Niceia. Mas isso aí é anterior, isso aí é lá no início, lá no meados do primeiro século, não é? Então, Atos, capítulo 15, versos 1 a 6. Eu leio aqui, ó. Tá aí, ó. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido, verso 2, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Então, qual era a questão? A questão é que agora, vocês sabem que a igreja cristã nasceu num berço judaico, não é? Os primeiros cristãos eram judeus, portanto circuncidados. Mas aí, pessoas que não procediam do judaísmo também foram alcançados pela graça salvadora e creram em Jesus como Salvador. A questão agora é: como é que a gente vai receber esses não-judeus? Eles precisam passar pela circuncisão ou não? Então, alguns achavam que eles precisavam ser circuncidados. Outros achavam que não precisavam ser circuncidados. Houve, então, um grande debate e não havia consenso a respeito dessa situação. O que fizeram? Levaram o assunto a Jerusalém. A quem? Aos apóstolos e presbíteros. Preste bem atenção, isso é muito importante. Os apóstolos estavam ainda em atividade, vivos, não é? Exercendo o seu ministério. Mas, apesar da autoridade apostólica deles, eles não tomaram esta questão nas suas próprias mãos para resolverem. Eles debateram a questão juntamente com os presbíteros. Então, apóstolos e presbíteros se reuniram para debater o assunto. Os apóstolos poderiam muito bem dizerem: olha, nós temos autoridade apostólica, nós andamos com Cristo, portanto, usando a nossa autoridade apostólica, nós vamos decidir essa questão. Não fizeram isso, embora ainda estivessem exercendo o ministério, eles dividiram essa questão com um colegiado de líderes. Nós temos uma pista aí.
A pista é de que a vontade de Deus é que a igreja seja governada desta maneira conciliar, não é? Opa, não, deixa eu voltar aqui. Vou prosseguir a minha leitura. Enviados, pois, verso 3, enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros. Olha essa distinção dos três grupos, não é? Igreja e o colegiado de líderes formado por apóstolos e presbíteros. E relataram tudo o que Deus fizera com eles. Verso 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Verso 6. Então reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Então, a gente percebe aí que já lá no nascedouro da igreja cristã, essas questões eram resolvidas e tratadas por um concílio, por um colegiado de líderes. Então, esse é o modelo estabelecido pelo Senhor e, portanto, o modelo que nós adotamos para o governo da igreja. Uma igreja local, na nossa tradição e na nossa denominação, não é governado por um líder. É governado por um concílio. Nós chamamos de conselho, o concílio que governa uma igreja local. Então, nós temos aqui nesta igreja local um colegiado de líderes, formado por 7 presbíteros e 2 pastores. Então, nós temos uma assembleia de líderes, de 9 líderes que conduz o povo de Deus nesse lugar. O governo da Igreja de Cristo é um governo conciliar, é colegiado, não é governado por uma única pessoa. No nosso sistema, nós temos uma hierarquia de concílios, não é? Acima do conselho, nós temos o presbitério. Presbitério é o concílio que exerce jurisdição sobre um grupo de igrejas de uma determinada região. Então, a nossa igreja está sujeita, está jurisdicionada pelo Presbitério Leste Vale do Aço. Esse é o nome do nosso concílio presbitério que exerce jurisdição numa determinada região. Acima do presbitério tem outro concílio, que no nosso sistema a gente chama de sínodo. Então nós temos o Sínodo Vale do Aço, que exerce jurisdição sobre 4 presbitérios aqui da nossa região. Pastor Lucas falou ainda há pouco que o sínodo, o nosso sínodo, né, expressão que ele usou, vai promover um culto de gratidão pelo evento da Reforma Protestante do século XVI, no dia 30. Então, é o sínodo que está promovendo. Então, o que é o sínodo? É uma assembleia de líderes de todo o Vale do Aço, no nosso caso aqui. E nós temos ainda um concílio superior, lá em cima. É o Supremo Concílio, é o concílio maior. Então tem o concílio mais básico, o conselho, o presbitério, o sínodo e o Supremo Concílio. Essa é a estrutura de governo
da nossa igreja por causa dessa questão bíblica aí. Percebe que o jeito de governar a igreja, nós entendemos, não é apenas uma questão de escolha, de preferência, mas nós entendemos que temos revelação do Senhor a respeito desse assunto. Então, quando a gente constitui aqui um conselho, nós estamos nos esforçando para fazer a coisa conforme o Senhor determinou. Ok? Então, esse é o assunto. O assunto é sobre colegiado de líderes que governam a igreja. Esse é o assunto desse capítulo. Então, definimos aí, não é? Então, em virtude do seu cargo e do poder que Cristo lhes deu para a edificação e não para a destruição, pertencem a esses homens, pastores e outros presbíteros das igrejas particulares, criar tais assembleias e reunir-se nelas quantas vezes julgarem útil para o bem da igreja. Então, quando você ouve falar aí da reunião do conselho, vai ter reunião do conselho, o conselho vai se reunir. É isso que está acontecendo, não é? Para promover o bem da igreja de Cristo aqui nesse lugar. Parágrafo 2, vamos para frente. Aos sínodos e concílios compete decidir ministerialmente controvérsias quanto à fé e casos de consciência, determinar regras e disposições para a melhor direção do culto público de Deus e governo da sua igreja, receber queixas em caso de má administração e autoritativamente decidi-las. No parágrafo anterior, nós vimos o que é o concílio e o sínodo. Agora, esse parágrafo trata da competência dessas assembleias de líderes, não é? Então, vamos ver qual é a competência desses concílios. Aos sínodos e concílios compete decidir ministerialmente. Isso é importante. O que significa decidir ministerialmente? A expressão decidir ministerialmente implica que a autoridade dos concílios é subordinada à palavra de Deus. Nessas decisões, eles devem ministrar o que a palavra de Deus diz sobre o assunto. Isso é decidir ministerialmente. Eles só podem decidir à luz da palavra de Deus. Ao decidir, eles devem ministrar a palavra por meio daquela decisão. Então, o que significa decidir ministerialmente? Significa decidir com base na palavra de Deus. Então, os concílios, eles têm autoridade limitada pelo que a palavra de Deus diz. Entenderam? Então, tem autoridade dada pelo Senhor, mas não é uma autoridade regulada pela palavra de Deus. Quando você se tornou membro da igreja presbiteriana, você fez uma promessa, não fez? Na sua profissão de fé. Você falou assim: eu prometo me submeter às autoridades aqui, enquanto elas exercerem essa autoridade ministerialmente. Ou seja, enquanto elas permanecerem fiéis à palavra de Deus. Tudo que esse conselho exigir de mim com base na palavra de Deus, eu me submeto. Foi isso que você prometeu. O dia que esse conselho exigir de mim o que a Bíblia não exige, eu não obedeço. Percebe? Então, o concílio,
ele exerce autoridade ministerialmente, regulada pela palavra de Deus. Ao governar a igreja, eles estão exercendo o ministério da palavra. Deve governá-la de acordo com a palavra de Deus. Agora veja bem, então o que compete ao concílio? Compete a ele, agindo ministerialmente, resolver controvérsias quanto à fé e casos de consciência. O que é isso? Controvérsias quanto à fé são questões teológicas de natureza mais conceitual, não é? Nós vimos ainda há pouco, eu falei ainda há pouco do concílio de Nicéia, não é? Que teve que se reunir para decidir que tipo de relação existe entre o Deus Pai e o Deus Filho. Por quê? Porque um presbítero chamado Ário achava que era uma relação de sujeição ontológica. Deus, o Pai, é Deus, mas o Filho é um Deus menor. Tem seitas que acreditam nisso hoje. Sabiam? Chamada Testemunhas de Jeová. Acha que Jesus é um Deus inferior. Então essa é uma questão, é uma controvérsia quanto à fé. E o Concílio de Nicéia já resolveu isso, dizendo não, não, não. Não há nenhuma sujeição ontológica, isto é, a sujeição não é que Jesus seja um Deus inferior. Tecnicamente, a gente chama isso de trindade ontológica, não é? E trindade econômica. O que é isso? Na trindade ontológica não há sujeição. O ser de Jesus não é menor do que o ser do Pai. Ele tem a mesma natureza, natureza divina. O Filho é Deus e o Pai é Deus. Mas há uma sujeição que é funcional, econômica. Jesus não fala, eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Então ele se sujeita ao Pai, mas não significa que ele seja inferior. É uma sujeição funcional. É por isso que a esposa se sujeita ao marido. É apenas uma sujeição funcional. A mulher não é inferior ao homem. Entendeu? Ela é a imagem de Deus. Ajuda a gente a entender essa questão. Mas o nosso ponto aqui não é trindade, o nosso ponto é controvérsias quanto à fé. Então, controvérsias quanto à fé, os concílios decidem, compete a eles decidirem, mas sempre decidirem ministerialmente. Mas eles decidem também casos de consciência, não é? Casos de consciência são questões éticas, enfrentadas pelos cristãos em práticas específicas, não é? Especialmente onde a aplicação das escrituras parece difícil. Não é? Então, por exemplo, o cristão pergunta muitas vezes, é incompatível, por exemplo, a prática da cremação? Essa é uma questão, não é? Casos de consciência. Então, os concílios, cabe aos concílios decidir sobre essas questões ministerialmente. Entendeu? Então, o que cabe ao concílio? Resolver controvérsias quanto à fé e resolver também casos de consciência, ajudar os crentes a aplicar a Escritura em questões
em que ela não é muito clara, não é fácil aplicar, não é? Então tem muitos crentes que ficam com dúvidas sobre essas questões de consciência. Mas isso é só parte da história. Os concílios têm também uma autoridade legislativa. Pode estabelecer leis, legislar, não é? Determinar regras e disposições para a melhor direção do culto público de Deus e governo da sua igreja. Então, além de decidir controvérsias, os concílios têm também a tarefa, a incumbência, a competência de legislar sobre o povo de Deus, estabelecer normas, não é? Sempre lembrando, estabelecer normas ministerialmente, não é? Com base no que a palavra de Deus diz, não é? Então, a autoridade dos concílios é também de natureza legislativa, sempre subordinada à palavra de Deus. Os concílios não têm a liberdade de legislar independentemente da palavra de Deus, ok? Nenhum concílio pode estabelecer normas e leis que não possam ser sustentadas pela Bíblia. Nem o conselho, nem o presbitério, nem o sínodo, nem o supremo concílio, ok? E outra competência dos concílios, segundo a nossa confissão de fé, é receber queixas em caso de má administração e autoritativamente decidi-las. Então, se a autoridade anterior era legislativa, eu poderia dizer que os concílios têm também autoridade judiciária. Isso é para julgar, não é? Então, recebe queixas e julga, não é? Casos de má administração e autoritativamente decide sobre esses casos. Então, quando há uma acusação ou uma irregularidade no governo de uma igreja local ou de um presbitério, os concílios têm autoridade para investigar e determinar um julgamento justo, sempre ministerialmente. Isso é importante repetir isso, sempre de acordo com os princípios da Escritura. A Constituição da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil, ela leva isso em consideração, não é? Eu esqueci de dizer para vocês que até aí nós só analisamos a primeira parte do parágrafo 2, tá bom? Como não cabia na tela, eu dividi o parágrafo 2 em duas partes. Então, acabamos de analisar a primeira parte do parágrafo 2. Parágrafo 2 continua dizendo, os seus decretos, isso é, os decretos dos concílios e decisões deles, sendo consoantes com a palavra de Deus, devem ser recebidas com reverência e com submissão. Não só pelo seu acordo com a palavra, mas também pela autoridade pela qual são feitos, visto que essa autoridade é uma ordenação de Deus designada para isso em sua palavra. Então, as decisões dos concílios devem ser acatadas por duas razões, diz aí. Primeiro, porque elas são de acordo com a palavra de Deus. Se um concílio decidiu de acordo com a palavra de Deus, nós devemos nos sujeitar. Por quê? Porque ao sujeitar ao concílio, nós estamos indiretamente nos sujeitando a quem? A Deus, falando na sua palavra. É por isso que você, quando professou a sua fé, assumiu aquele compromisso. As decisões dos concílios que forem de acordo com a palavra de Deus,
eu me submeto a elas, não é? Então você assumiu esse compromisso. Por quê? Porque eu estou me submetendo a Deus, não é? A minha consciência está cativa da palavra de Deus, como dizia Lutero. Mas a outra razão para acatar as decisões dos concílios é que essa estrutura é ordenada por Deus. Então, se Deus decidiu que a sua igreja fosse governada com base nessa estrutura conciliar, eu preciso crer na sabedoria de Deus, não preciso? Ou eu vou rejeitar, resistir à ordenação de Deus, não é? Se Deus ordenou, organizou, estruturou a igreja desta forma, eu presumo que é a forma mais sábia, não é? Deus sabe o que está fazendo. Ou eu acho que tem uma ideia melhor do que a de Deus. Percebe? Então, por que razão você deve se submeter às decisões conciliares? Primeiro, porque é ministerial essa decisão, é de acordo com a palavra de Deus. Segundo, porque concílios é uma ideia de Deus. Se é ideia de Deus, Deus só tem ideias boas. Deus só tem ideias boas. Se é uma ideia de Deus, então é coisa boa, não é? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dele, não é? Tudo o que ele faz é muito bom, ok? Então, essa é a razão pela qual nós devemos nos submeter às decisões dos concílios. Parágrafo 3º agora. Todos os sínodos e concílios, desde os tempos dos apóstolos, quer concílios gerais, quer concílios particulares, podem errar. E muitos têm errado. Eles, portanto, não devem constituir regra de fé e prática, mas podem ser usados como auxílio em uma e em outra coisa. Os concílios são infalíveis? Não. Conselho pode errar? Pode. E às vezes erra. O presbitério pode errar? Pode. E às vezes erra. O sínodo pode errar? Pode. E às vezes erra. O Supremo Concílio pode errar? Pode. Às vezes erra. Então, o fato de Deus ter estruturado a coisa desta maneira não significa que os concílios sejam infalíveis. Qualquer concílio pode errar, e muitos têm errado. Mas, se por um lado eles não devem ser tidos como infalíveis, como regra de fé e prática, não é? Eu creio assim porque o conselho falou que é assim. Eu faço assim porque o presbitério falou que é assim. Não. Eu creio assim porque a Bíblia diz que é assim. Eu faço assim porque a Bíblia é minha regra de prática, minha norma de conduta. Não é por causa do presbitério, nem por causa do conselho, que eu faço assim ou creio assim. Eles não são regra de fé e prática, mas eles podem ser auxílios para me ajudar a entender a regra de fé e prática, não é? Então, a prática da cremação é uma prática que tem base na Bíblia? Ok, um concílio pode me ajudar, não é? A relação entre o pai e o filho, Niceia, não é? Eu aceito o credo niceno porque ele é bíblico, não é? A Niceia me ajudou a entender a Bíblia melhor, não é? Então, o concílio pode me ajudar a entender a Escritura de maneira melhor. Pode servir de auxílio, mas ele mesmo não é regra de fé nem de prática. A nossa única regra de fé e prática é a Escritura. Não é o conselho, embora o conselho possa me ajudar.
Não é o presbitério, embora o presbitério possa me ajudar. Não é o sínodo, embora o sínodo possa me ajudar. Não é o Supremo Concílio, embora o Supremo Concílio possa me ajudar. Entendeu? Então, pode ser auxílio, não é? Mas estão sujeitos a falhas e a erros. Sendo falíveis, os concílios não são regra de fé e de prática. Somente a Bíblia o é. Mas os concílios podem ser usados como auxílio de nossa regra de fé e de prática. Tranquilo aí quanto a esse parágrafo terceiro? Aqui é só uma nota de rodapé. Os concílios podem errar e muitos têm errado. A Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a Constituição que rege a nossa denominação, no artigo 64 diz o seguinte: de qualquer ato de um concílio, caberá recurso para o concílio imediatamente superior, dentro do prazo de 90 dias a contar da ciência do ato impugnado. Isso é um artigo da nossa Constituição. O que está subentendido nesse artigo? Que concílios são falíveis. Então, de qualquer ato de um concílio, caberá recurso. Se o conselho da nossa igreja tomar uma decisão que é contra a palavra de Deus, que vai manchar a honra de Cristo, que vai prejudicar a causa do Evangelho, cometer um erro grave assim, então cabe recurso dessa decisão. Com base nesse artigo, qualquer membro da igreja pode enviar um recurso ao presbitério para que o presbitério julgue a causa e o presbitério pode até fazer o conselho voltar atrás naquela decisão. Então, a nossa Constituição prevê a possibilidade de concílios errarem e, por isso, estabelece esse mecanismo de correção. Então, isso aí é um mecanismo de correção. Se um concílio cometer erros, a Constituição prevê a possibilidade de que o rumo seja corrigido. Entenderam? Então, eu devo me submeter aos concílios, mas eles não são infalíveis. Parágrafo, não é a Bíblia. Parágrafo 4º. Os sínodos e concílios não devem discutir nem determinar coisa alguma que não seja eclesiástica. Não devem imiscuir-se nos negócios civis do Estado, a não ser por humilde petição em casos extraordinários ou por conselhos em satisfação de consciência, se o magistrado civil os convidar a fazê-lo. Então, aqui nós temos o estabelecimento claro da distinção das esferas civis e eclesiásticas. Concílio tem autoridade dada por Deus, mas essa autoridade foi dada por Deus para ser exercida na esfera eclesiástica. Então, concílio não deve discutir nem determinar coisa alguma que não seja eclesiástica. Essa é a esfera na qual o concílio exerce a sua jurisdição.
é a separação entre a igreja e o Estado. É assim que a nossa tradição vê a relação entre igreja e Estado. São esferas distintas, não é? Para exercer autoridade na esfera civil, Romanos 13 diz que Deus instituiu os magistrados civis. Eles são ministros de Deus naquela esfera e os concílios são ministros de Deus na esfera eclesiástica. Como diz o velho dito, cada macaco no seu galho, né? Cada um na sua esfera de atuação, conforme o próprio Senhor estabeleceu. Agora, o fato de haver uma separação entre igreja e Estado não significa que não possa haver algum tipo de cooperação, de ajuda mútua. Calvino, por exemplo, dizia que a igreja deve ser a consciência do Estado, não é? Então, os nossos irmãos aí de Westminster diz que a igreja não deve imiscuir-se nos negócios civis, a não ser por humilde petição em casos extraordinários. Então, pode acontecer um caso extraordinário que a igreja precisa funcionar como a consciência do Estado. Não é assim? Quando você age de maneira inconveniente, errada, a sua consciência acusa você, não acusa? Então, a igreja é a consciência do Estado. Quando o Estado não cumpre o seu papel, então o concílio pode, de maneira extraordinária, se dirigir ao Estado e dizer, olha, não está correto isso. Mas por humilde petição. Isso é de maneira respeitosa, sem arrogância, pode, não é? Fazer isso. Se dirigir ao Estado. Eu tenho uma experiência que eu já contei aqui. Há 35, 36 anos, eu fui pastor na igreja do bairro Bom Jardim. E naquela ocasião, nós tomamos conhecimento pelas mídias, pela televisão, né, na época, de que a prefeitura de Ipatinga havia reformado o templo católico do bairro lá do Horto com dinheiro público. Nosso conselho entendeu que aquilo não estava correto. De maneira respeitosa, não é? Educada, nós oficiamos ao prefeito da época dizendo que não estava correto os cofres públicos se abrirem para promover o bem-estar de uma parcela apenas. Reformar um templo é responsabilidade da denominação, dos fiéis e não dos cofres públicos, não é? Então, de maneira respeitosa, era um caso extraordinário, nós fizemos esse ofício, não é? Então, isso é possível, está dentro do que nós entendemos ser bíblico e correto. Ou então, a outra exceção, para se imiscuir em questões civis, é quando o próprio magistrado pede conselhos, porque às vezes pode acontecer, não é? Uma questão ética, uma questão que tem a ver com a questão da fé. Pode ser que o Estado queira ouvir a opinião da Igreja Presbiteriana do Brasil. Aí o Supremo Concílio pode se pronunciar porque foi convidado a dar opinião. Não é? Pode ser que alguma questão aqui do município, o prefeito deseja ouvir a opinião dos presbiterianos e, de repente, nós podemos nos pronunciar por meio dos nossos concílios. Então, separação. Concílio exerce jurisdição eclesiástica, ok? Então, sínodos e concílios não devem discutir nem determinar coisa alguma que não seja eclesiástica. Veja aí mais uma nota de rodapé. Esse é o artigo 69 da Constituição da nossa igreja. Diz o seguinte: a autoridade dos concílios é espiritual,
declarativa e judiciária, sendo-lhe vedado infligir castigos ou penas temporais e formular resoluções que, contrárias à palavra de Deus, obriguem a consciência dos crentes. Então, os concílios não devem impor castigos ou penas temporais, não é? O que é isso? Os concílios lidam com pecado, é uma autoridade espiritual. Há um caso em que um crente pecou e por desvio de recursos e foi imposto a ele uma pena eclesiástica. Ele pode ser afastado da comunhão, segundo o nosso código de disciplina, pode ser até excluído da igreja. Mas, por exemplo, o concílio não pode determinar a restituição ou impor outro tipo de pena. Isso cabe ao magistrado civil. Entendeu? O concílio não lida com crimes, lida com pecado. Se tiver crime envolvido no mesmo caso, o Estado vai tratar com o crime. Entendeu? Então, por exemplo, caso de abuso de autoridade e agressão física de um marido, se for crente, disciplina eclesiástica. E o denuncia para que o Estado trata com base na Lei Maria da Penha. Não é a igreja que trata de crime, trata de disciplina. Tá claro isso, a distinção? Não é? Então, é isso aí, ó. Não pode infligir castigos ou penas temporais, ok? E não devem imiscuir-se, já comentei isso aí, nos negócios civis do Estado, não é? A não ser por humilde petição em casos extraordinários ou conselhos em caso de solicitação por parte do Estado. Ok? Então, isso eu já falei. Alguma pergunta? Acabou, é só isso aí. Então, hoje nós conseguimos estudar um capítulo, tá vendo? Todo o capítulo 31 dos sínodos e concílios, não é? Já esgotamos hoje. Semana que vem, tem estudo semana? Tem, né? Então, semana que vem é o capítulo 32. Alguma pergunta ou alguma consideração? Pois não, presbítero Abel. Lá estavam os presbíteros, né, e apóstolos que dizem lá, não é? Então, era uma assembleia, não é? Bem ampla, que discutiu a questão. É isso mesmo. Não. Certamente não. Oi. Ê, Lucas, você... Ô, Lucas, opinião pessoal minha. Eu acho que não há incompatibilidade entre a prática e a fé cristã. Acho que não. O que nós entendemos, segundo o que eu entendo, é que o que a Escritura diz é que, Escritura não, com base no ensino geral da Escritura, eu diria o que nós entendemos é que o ser humano, por causa da imagem de Deus nele, ele tem uma dignidade inerente. E mesmo depois de morto, ele precisa ser tratado com respeito e de maneira digna, não é? Então, eu acho que não fere a dignidade, não é? A prática da cremação. É uma prática muito, muito comum hoje, sobretudo em grandes centros, não é?
por uma questão sanitária, espaço, às vezes, não é? Então, eu acho que não há incompatibilidade, não. Nós não temos decisões conciliares da nossa igreja sobre o assunto, não. Só que me ocorreu isso aqui, que era uma questão. Uma decisão conciliar que nós temos é maçonaria. Então, há uma decisão. O Supremo Concílio decidiu que não há compatibilidade entre. Esse é um caso de consciência que o concílio decidiu. Isso tem decisão. Ih, rapaz, eu estava lá no debate longo, rapaz, debate longo, longo, sabe? Mas a decisão é de que não há compatibilidade entre maçonaria e fé cristã. Eu não sei, nós não temos decisão, não. Eu, pessoalmente, opinião pessoal, acho que não há incompatibilidade, não. Acho que sim. Doação de órgãos é uma prática perfeitamente compatível com a fé cristã. Eu creio que sim. Não, que eu saiba não, Carlinhos. Não, que eu saiba não. Na nossa igreja, eu acho que nunca foi levado. Eu recebi consultas pessoais quando estava em São Paulo. Então, uma ou outra família me perguntava, reverendo, o senhor acha que tem algum problema e tal? Então, era uma consulta pastoral pessoal e eu sempre emiti essa opinião, mas não há nenhuma decisão conciliar a respeito.